Passa. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra da o quê? Palavra da reconciliação. Passa. De sorte que somos da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos Vê se tem mais. Nós está no verso, põe 21 então, que é o último. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Reflita nisso aí um pouquinho. Eu vou deixar você ler. Talvez você não leu tua Bíblia essa semana. Eu vou deixar você ler o que Jesus fez por você. Alguém, por favor, me dê um copo d'água. Fiz meu chimarrão, mas ficou lá dentro. Então vai água mesmo. Obrigado, meu filho. Vamos lá. Deus nos reconcilia com Ele através de Jesus. E mais do que uma reconciliação, Ele nos faz ministros agora de um ministério da reconciliação. Nós vivemos em um tempo em que a igreja tem se tornado o ministério da lei de novo. Muitos lugares nós vemos uma condenação e um julgo sem precedentes sobre as pessoas. Parece que se reconciliar com Deus é a coisa mais difícil do mundo. Por algumas normas e liturgias colocadas nos nossos dias, tem hora que parece que ser crente é a coisa mais impossível. E eles colocam tanta dificuldade que usam alguns versos para dizerem que viver e ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. Eu não vejo diferença nenhuma. Pelo contrário, eu vejo é muita facilidade. Primeiro que, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu comecei a me relacionar com um Deus Criador. Talvez a dificuldade das pessoas é que quando elas aceitam Jesus, elas não se reconciliam totalmente com Deus. E por isso, dizem que uma vida cristã é mais difícil do que uma vida normal. Mentira! Porque a vida normal, o que te traz? Não tem amor, não tem paz, não tem mansidão, não tem nada. Tudo que você tem e tudo que te resta é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Uma vida chata, sem sentido. Então às vezes eu vejo alguns crentes dizendo: depois que eu virei crente, a coisa ficou difícil porque você não se reconciliou com Deus. Porque com Deus, tudo que era impossível ficou fácil, o jugo pesado ficou leve. Aquilo que era impossível passou a ser possível. Ou fala a verdade, você era possível estar vivendo o que vive hoje se não tivesse Deus? Então Deus não deixou nada difícil, Ele só te desafiou. O problema é que quando antes de aceitar Jesus, nós não somos desafiados. E Jesus, sabendo da nossa capacidade, quando nós aceitamos Ele, Ele nos desafia. E aí nós usamos esse desafio com um termo de que as coisas ficaram mais difíceis. Mas não ficou mais difícil nada, porque aquele que nos desafia é aquele que nos dá a vitória. Aquele que nos impulsiona é quem nos ensina a voar. Ele cuida de nós nos detalhes. Tudo que Ele pede agora, a exigência dele é a fé. E se tivermos fé, vamos viver coisas extraordinárias.
E eu quero dizer para você que aquilo que diziam ser uma dificuldade é mentira. Ah, mas lutar contra o pecado, meu irmão, não é porque você virou crente que você está lutando contra o pecado. O negócio é tão ruim que você virou crente que você já não aguentava mais aquela vida. E a gente fala que tem gente que parece que virou crente, foi a pior coisa na vida dele. Conversa com gente, porque varão, o negócio é difícil, é estreito, é complicado, é nada. Porque na dificuldade ele está lá, no dia mau ele está lá. Se todos fecham a porta, ele abre. Se tudo está impossível, ele faz possível. Então vem cá, que dificuldade é essa? A dificuldade é tua em entender que você está aliançado a um Deus que tudo pode. E se você entender isso, a dificuldade de servir ao Senhor vai se tornar leve. O jugo vai ser suave. Porque a reconciliação com Deus me deu autoridade semelhante. A reconciliação com Deus me deu autoridade semelhante. Deus pode fazer chover, Deus pode criar, Deus pode transformar, então você também pode. Por que não está fazendo nada disso? Porque você está olhando com os olhos desse século. Você só consegue achar dificuldade em servir a Deus. Talvez seja aí a dificuldade sua. O evangelho da reconciliação não é um evangelho de serventia. É um evangelho de paternidade. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Quando Jesus, ali representando-se como pai, ele vira para o filho que estava na casa, o que ele diz? Busque o melhor novilho, dê ordem aos servos. Aquele filho tinha autoridade contra o pai? Tinha. Aquele filho tinha a mesma autoridade que o pai. E mais do que isso, o que voltou, olha que vida triste que é essa. O cara virou mundano, estava lá comendo bolota de porco. Aí volta para Jesus, aí volta para dificuldade, né? Que dificuldade, cara? Que mentira é essa que contaram para você? Porque quando o filho pródigo volta, primeira coisa, troca a roupa do menino, dá uma roupa excelente. Segundo, bota um anel de autoridade no dedo dele, que onde ele botar o dedo vai ser a minha assinatura que vai estar falando. Tira a sandália agora e põe uma sandália nova no pé dele, porque ele não é mais escravo, ele não é mais servo, ele é filho. E filho tem a mesma autoridade do pai. O problema é que os filhos imaturos não conseguem desfrutar do que os pais têm. Veja um adolescente, veja aquela criança mimada. O pai tem muito para dar, a mãe tem muito para dar, mas eles preferem acreditar no coleguinha. É igual os crentes, que eles sabem que Deus tem muito para dar, mas preferem acreditar nos coleguinhas do serviço, que diz que tudo tá difícil, que ó vida, ó morte, ó... Pastor, mas o que eu faço? Está assim minha situação. E simples, não vos conformeis. Dá uma de louco e diz: a mesma autoridade que está no meu pai está sobre mim. Então eu dou uma ordem, um decreto sobre a minha vida. Tudo vai voltar a caminhar em paz, porque o meu Deus é um Deus de paz. Que dificuldade. Tem gente que fala: ser crente é muito chato, não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não pode... Deixa eu te falar para você, ser crente é a coisa mais legal do mundo. Você não precisa nem fumar para passar a dor, você só dá uma oradinha em línguas, já... Você não precisa fumar maconha, subir na montanha, fugir da polícia, nada. É um pouquinho que você dá um lá, baraxê, baná, você já vê anjos, você já vê seres, você já entra em Nárnia. E mais do que isso, ainda traz revelações do que vai acontecer. Cura, libertação, poder, unção. Sai pra lá. Vem falar pra mim que ser crente é chato. Chato é ser do mundo, cara. Chato é viver sem conciliação com Deus. Chato é viver
viver procurando em mulheres, em homens, em cachaça, em dinheiro, a felicidade. E a felicidade só se encontra em uma coisa: reconciliação. A tua alma é órfã. Ela necessita de um pai. E o único que diz que pelo Espírito clamamos Abba Pai é Jesus. Então eu vou te dizer, o único que pode te satisfazer é o evangelho da reconciliação de pais e filhos, filhos e pais. Não adianta. Pior, tem gente que conhece o pai e está esquecendo-se do pai. Tem gente que já se reconciliou, mas de vez em quando te dá uma afastada. E eu quero te trazer para perto de novo. Tá faltando as coisas? Tá difícil? Talvez é ele dizendo: filho, tá longe, vem para perto, que aqui perto não falta. Aqui pertinho, comigo aqui do teu lado, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vier a mim de maneira alguma terá fome. Então caminhe do lado do pão que não vai ter fome. Caminhe ao lado do tesouro que é Jesus, e os teus tesouros vão aparecer. Não era nada disso que eu ia pregar, mas como não é eu que prego, é ele. Por favor, não se desviem por eu estar tomando chimarrão, tá bom? Teve um dia que um irmão levantou do culto e saiu, porque eu nem aqui estava bebendo ali. Aí diz que onde já se viu a reverência com Deus, em se tomar chimarrão na igreja, foi: mas você toma água? Tomo. Ué, chimarrão é água quente, caramba. Beber água pode. Pô, chimarrão não. Ah, dá licença. O povo acha cada coisa. O povo está tão preocupado. Você vê como que o povo vê Deus? Eles não conseguem acreditar que Deus senta numa cadeira e toma chimarrão com eles. Eles não conseguem acreditar que Deus almoça com eles. Eles falam, eles oram para Jesus vir na mesa, mas não acreditam. Porque se acreditasse, tomar chimarrão, sentar no vaso para fazer as suas necessidades, tomar banho, você iria estar conectado com o Pai, porque você foi reconciliado. E ninguém pode te tirar mais. Está na hora da igreja acreditar que nós somos um com Deus e Ele é um conosco, que nós estamos juntos 24 horas por dia. Chato demais é não ser crente. Eu fico imaginando, tem gente que desvia, sai da igreja. Eu falo para minha esposa assim: não é igual o João disse, ele não conheceu de verdade. Porque se conhecesse de verdade, você é louco. É a música do Morada lá: pra onde eu irei? Não tem mais graça a minha vida, não tem mais alegria sem Ele, não tem mais festa sem Ele, não tem sorriso verdadeiro sem Ele, não tem plenitude sem Ele. E sabe o que me assusta? Pessoas que têm Ele buscando se realizar em outras coisas. Cara, Ele é suficiente, Ele é demais, eu tô apaixonado, Ele tá Vamos pregar aqui, Espírito Santo, vamos lá. Reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus não julgou o pecado dos homens, antes os reconciliou pelo sangue de Jesus. Deus julgou o pecado ou não? Ele julgou em Jesus. Mas quando Ele veio reconciliar, Ele julgou o pecado? Não. Por que nós julgamos? Por que nós determinamos quem tem Jesus e quem não tem? É cada uma. Eu gosto muito de uma letra de uma canção do Céu Fernandes que diz, ele fala um poema antes de cantar, e no finalzinho ele disse: graça é favor meu merecido por Jesus. Foi um favor que veio a nós, mas nós não merecíamos. Quem merecia era Jesus, mas Jesus resolveu não olhar para mim e para você,
Não olhar para o que você faz, para o que você estava fazendo, para o que você pensa em fazer, mas olhar para você e dizer: és meu filho amado. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer uma coisa. Quando em João está dizendo o seguinte: e vimos o unigênito do Pai, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê foi-lhe dado o direito de ser chamado filho. Todo aquele que nele. Então o que eu preciso? Você está aqui e crê em Jesus? Para onde você vai agora? Perdeu, já era. O que eu quero ensinar para vocês hoje é uma diferença clássica e que a igreja pouco entendeu, que é a diferença do ministério da graça para o ministério da lei. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está escrevendo que nosso ministério agora é pregando-se e estabelecendo a reconciliação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos, principalmente com os pais trino, né? O Pai, Filho e Espírito, com os filhos e as filhas. E ele está dizendo para nós que há uma diferença. Por que ele está dizendo? O nosso ministério é da reconciliação. Porque havia outro ministério. Qual era o outro ministério? O ministério da lei. E o ministério da lei, eu e você não estaríamos lá. Porque você precisava ter todos os rudimentos, fazer parte das 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos você tinha que fazer todos os sacrifícios. Tinha 1 milhão de normas para que você pudesse ter algum direito. Mas eu e você fizemos o quê? Matamos o quê? Pagamos o quê? E tem gente que reclama de devolver o dízimo. Você não pagou nada, cara, para ter a eternidade. E não quer ser grato quando o teu dinheiro, dá licença. A eternidade é tua, de graça. E há algumas diferenças na graça e na lei que a gente precisa trazer à tona para a gente entender. Porque tem gente que acha que é chato ser crente porque acha que vai vir para um lugar cheio de lei. Mas no lugar que o Espírito Santo é forte, a lei ela é cumprida sem ser imposta. Nós não temos que ficar aqui trazendo as normas e batendo no povo. Você errou, você fez isso, você fez aquilo. Vem cá, quando você erra, você não sabe? Precisa de alguém te falar? Então eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te reconciliar com quem está falando com você. Ministério da graça ou da lei? Em qual que você caminha? Em qual que você prega? Você é aquele que vê o pecador, em vez de falar do Espírito Santo e de Jesus, você fala do pecado dele? Que ele vai para o inferno? Você é daquele evangelista que chega e fala: olha, você sendo homossexual, você vai para o inferno. Você bebendo, você vai para o inferno. Você é desse? Se você é da lei. Porque aqueles que pregam a reconciliação pregam assim, deixa eu te dizer, não adianta você tentar preencher o vazio assim. Eu tenho o que você precisa, e o que você precisa é de Jesus. Nós entregamos o evangelho da reconciliação dizendo: ei, você está perdido, mas tem um pai te procurando, e ele já me achou, e eu sei o caminho para te levar para lá. Vamos. Quem caminha na graça, ele olha com o olhar de Jesus, ele não olha com o olhar de Moisés. E há algumas diferenças, como por exemplo, você entender, a primeira coisa, a graça não é justa. A graça não é justa. Porque se fosse justa, eu e você não estaríamos incluídos nela. Nós não fizemos nada para merecer. Quem mereceu foi só Jesus. E Ele pegou e deu de graça para mim e para você.
tem gente que tem dificuldade para entender isso. Porque eles ficam tentando se justificar para obter a graça, ou querendo que as pessoas façam boas obras para obter a graça. Mas a graça não vem por boas obras. A graça, se ela viesse por boas obras, ela tinha vindo para os fariseus. Ela veio para mim e para você, que não temos as melhores obras. E quando ela me alcançou, eu não tinha boa obra nenhuma, mas eu tinha um coração que ainda desejava voltar para a casa do Pai. E foi esse coração que ela viu. E a dona Graça, que Ele nos preparou, veio, nos alcançou, me pegou e disse: vamos, filho, eu quero te reconciliar com teu pai. Então ela não tem justiça nisso. A graça não é justa. O cara está na igreja pagando o preço para ir para o céu, o outro está lá na sarjeta. Aí a graça vai lá. Esse aqui tinha que ser digno de ir para o céu, não tinha? Mas aquele lá está lá: Senhor, eu não tenho força nem para entrar na igreja. E a graça diz: a força que você precisa sou eu. Me dá a mão. Vamos. Os fariseus devem ter pirado com Jesus, olhando para os homens mais retos da terra, olhando para o ladrão. Vou te levar você comigo. Qual que é a boa obra desse cara? O que ele fez de bom? Nada. Mas ele olhou e disse: o Senhor não fez nada. Se for possível, lembra de mim. É claro, a graça não é por merecimento, então ela não é justa. Eu vou te dar ela de graça e vou inaugurar o céu com você. Vem comigo. Vamos ver algumas diferenças. A lei mata, a graça traz vida. A mulher prostituta, quando foi pega em adultério, pela lei de Moisés ela deveria. Então a Bíblia diz que a lei mata, mas a graça traz vida. Talvez você esteja aqui com medo de morrer, com medo de ir para o inferno, mas o dono da graça, Jesus, disse: alguém atirou alguma pedra? Porque na lei todos querem atirar pedra quando alguém cai, mas na graça até aqueles que são dignos de atirar uma pedra, eles encolhem a mão para trás e dizem: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí Jesus olha para aquela mulher. Ele poderia dar uma pedrada nela e matar ela, só que ele diz: ninguém te apedrejou? Então nem eu. Porque a lei mata, mas a graça traz vida. Então se você chegou aqui em alguma área da tua vida morrendo, sai da lei hoje, entra na graça, porque você estava entrando em morte nessa área, mas o Senhor quer te dizer que é vida, e vida com abundância. Outra coisa, a lei culpa, a graça abraça. Lembra do cego? Quem pecou? Foi ele ou o pai dele? Foi ele ou os descendentes dele? A lei já quer culpar, já quer achar culpado. Por que tem uma dificuldade financeira? Ah, é isso. Ah, é aquilo. Ah, é você, mulher. Você não está crente. Ah, é você, homem. Você não está crente. Qualquer dificuldade. Às vezes, Deus vai permitir dificuldades na nossa vida para ver se nós estamos reconciliados com Ele ou com Moisés. Porque quem está reconciliado com a lei, corre para acusação. Acusa o patrão, acusa sei lá, arruma 1 milhão de gente para acusar. Acusa o filho, acusa a mulher, acusa o carro, acusa. Jesus olhou: não, nem ele, ninguém pecou. Isso que está acontecendo aí, essa dificuldade, é só para manifestar a glória do meu Pai.
Então a graça, ela procura culpado. A lei procura culpado, mas a graça abraça. O que eu estou querendo dizer é que para de procurar culpado nessa noite, abraça a graça e fala: Senhor, eu confio em Ti, e eu creio que isso é só para que a Tua glória se manifeste sobre as minhas finanças, sobre o meu relacionamento, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha firma, sobre o meu trabalho, sobre a minha aliança, sobre tudo. Sobre tudo. A lei te afugenta, a graça te atrai. Ai, a lei te afugenta, a graça te atrai. Quando Maria corre para os pés de Jesus, aqueles homens da mesa dizem: se ele soubesse quem ela é, iria afastar ela, iria fazer com que ela corresse. A lei queria que afastasse, porque ela era pecadora. Mas a graça dizia: se esse pecador tem adoração para me entregar, eu quero. A graça atrai de tal maneira que tudo que temos de maior valor é entregue aos pés do Pai. A graça, ela não faz com que vamos para longe, ela nos traz para perto. Tem gente que diz: eu estou vivendo na graça, então eu faço o que eu quiser. Você não entendeu a graça. Porque a graça, ela precisa te atrair. A graça precisa te tocar de tal maneira que você enfrenta qualquer coisa para estar mais perto dele. Tudo que você busca é uma oportunidade a mais para se lançar e confiar mais uma vez aos pés dele. Pessoas que vivem na lei vivem com medo. Minha oferta não serve, o que eu faço não serve. O dia que eu for bom eu prego para alguém. Um dia eu preciso estudar mais. Eu preciso. Isso é lei. Na graça você é Maria. Eu não sou ninguém, sou mulher, não podia estar ali, mas eu vou me lançar porque Ele vai me receber. A graça vai sempre te abraçar. E Jesus abraçou aqui a mulher e disse: deixa ela. E aonde o meu evangelho for pregado, vai ser lembrado o nome de uma mulher que por um toque a mais fez de tudo para estar aqui comigo. Quem entende a graça quer estar aos pés dela. A lei te condena, a graça te salva. O ladrão da cruz, né? Pela lei estava condenado, mas pela graça ele estava sendo salvo. Eu quero te dizer que não tem um pecado que você tenha cometido que não possa ser liberado pela graça hoje. Eu não estou aqui para acusar os teus pecados, eu estou aqui para dizer que eu tenho a solução para eles. Porque a lei sabe acusar, mas não sabe dar solução. A graça não acusa, mas resolve. Então eu estou aqui para te dizer que nada pode parar o teu ministério, nenhum tipo de pecado, porque o presente que Deus te deu é muito maior e foi dado de graça. E tudo que vem pela graça, ela não é cobrada, ela não é comparada. Tem gente que peca e esconde os dons e talentos. Deixa eu te dizer, os dons e talentos foram dados para o corpo. Não é pelo tanto que você é bom, é para te fazer bom. Então nenhum pecado pode parar ninguém aqui. Mas eu errei, mas eu me prostituí, pastor, eu fiz alguma coisa. Então eu vim aqui para pregar reconciliação para você. Eu vim aqui para fazer você perder o peso do pecado sobre as tuas costas, pegar a graça e se envolver com Deus de novo. Porque caminhar com o pecado nas costas é pesado demais. E o que eu conheço de crente que vive em pecado e vive na lei se condenando e nunca consegue se libertar totalmente, porque não consegue entender que Jesus já fez isso para ele. Fica se condenando, fica se matando, mata o ministério, mata a família. Um dia está na igreja, outro está no mundo, porque é lei, se condena. De
deixa de se condenar, vem para o reino do teu Pai, troca as vestes, e eu te garanto que a paixão pela graça vai te libertar totalmente, porque a graça te faz aproximar, e quem se aproxima conhece, e conhecendo a verdade você vai ser liberto. É conhecendo a verdade, não é fugindo dela. Desde o Éden, o pecado afugenta o homem de Deus, mas no evangelho da reconciliação não há condenação. A condenação foi rasgada na cruz. O que Jesus quer agora é você para Ele, dependendo dEle, vestindo-se dEle. Por isso que a Bíblia é linda. Quem disser que não tem pecado, pecou. Então, seus pecadores, como eu sou pecador, antes de condenar o pecado de alguém, lembre-se que você peca todo dia. E que se não fosse a graça, a lei já teria te matado. Mas eu não ando numa aliança fracassada, eu ando numa aliança reta, que está colocada no alto de uma montanha, e que me atrai todos os dias para lá. Lutar contra o pecado, quer vencer? Luta pela graça. Porque quem luta pela lei, luta para ter obras, e as obras vão te fazer cair. Eu vou fazer isso, que eu não vou pecar, pequei. Já viu que eles falam assim, quando a pessoa fala, não vou errar, é ali que ela erra? Qual que é o problema? Você tem muito tempo para pensar em pecado e pouco tempo para desfrutar da eternidade. Muda isso. Entra pela graça, começa a desfrutar da eternidade, que você vai perder todo o teu tempo para pecar. E acabou. A lei te exclui, a graça te reposiciona. Lembra dos leprosos? Eles podiam estar ali? Podiam estar perto de Jesus? Não, eles tinham que estar do outro lado, longe da cidade, num lugar só de fedorento. A lei dizia que eles não podiam estar no meio do povo. A lei. Mas a graça, vem cá. Cadê a lepra? Acabou-se. Porque a graça, ela não te exclui, ela te reposiciona. Vai, agora os 10 leprosos, vai e se apresenta diante do sacerdote. Além de te limpar, ela te reposiciona. Além dela curar as tuas feridas, ela te coloca no lugar que você tinha que estar. Agora, se você viver na lei, os teus pecados vão te fazer sempre viver longe, do outro lado dos muros. Mas eu essa noite venho gritar para você que os muros já caíram. Que quando foi gritado está consumado na cruz, o muro caiu. E o que separava você de Deus foi colocado uma cruz ali, para que você passasse por cima e se relacionasse de novo com o Pai. Na lei seus pecados contam, na graça eles já foram perdoados. Ai, o meu pecado conta não, irmão. Na graça eles foram todos perdoados. Passado, presente e futuro. Tem gente que vive uma vida evangélica preocupado. Se está pecando, se está indo para o céu, se está indo para o inferno. Está pecando, está indo para o céu, está indo para o inferno. Eu só quero viver na eternidade. E quando eu noto que eu pequei, que eu fiz alguma coisa errada, eu corro para a reconciliação. Senhor, a tua cruz me reconcilia e o teu Espírito me reconcilia. Então não é pelo que eu mereço e nem pelo que eu vou fazer. Eu não vou rezar 10 Ave Maria e 3 Pai Nosso. Eu não vou me bater. Também não vou ficar 10 meses de disciplina sem tomar ceia. Não, eu vou pedir perdão e alcançar redenção e alcançar reconciliação. Eu não estou aqui para pregar evangelho de afastamento.
você está pecando, vai para o inferno. Não, estou aqui para dizer que se você crê, os teus pecados foram perdoados, e a eternidade é tua irmã. É tua irmã a eternidade. Graça não se entende, graça se vive. Na lei você tem obras, na graça você só tem fé. Na graça você só precisa de fé. Na lei, quem vive na lei vive pagando preço. Quem vive na graça sabe que o preço já foi pago. Quem vive na lei vive maltratando o corpo para tentar ter mais de Deus. Quem vive na graça dá o seu corpo para ser usado por Deus. Qual aliança você tem vivido? Qual lugar você está? Gálatas 3:11. Vamos ler o 3:1 primeiro. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Antes cujos olhos foram representados Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por obra da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Foi pelas obras ou pela fé? Você aceitou a Jesus pelo quanto você era bom, ou pela fé que você teve no quanto você era ruim? O problema é que a igreja de Gálatas estava deixando de viver de uma forma espiritual e estava voltando para práticas da lei. E nós somos atraídos a isso todo dia. Quando as coisas ficam difíceis, você vai ver. Tem gente que a hora que as coisas apertam, eu quero lei. O que eu faço? Eu tenho eu rezo o joelho, eu vou passar a ponte da Aparecida, eu vou pôr no pé do santo. O que eu faço? Fala. Lei. Pastor, mas o que eu devo de fazer? Nada. Só ter fé para mover os céus e a terra. Só ter fé que Jesus já conquistou. Só ter fé que você faz participação de um reino maior e melhor. Só ter fé que tudo que você precisa já está resolvido. Só ter fé que as bênçãos vão bater na tua porta ainda hoje. Só fé. Não é por obras, é por fé. Vamos lá, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá. Ora, a lei não é da fé. Fé e lei não dão muito certo. Nós aprendemos sobre a fé criativa domingo, e eu quero te mostrar que a fé criativa é mover lá, depois estabelece aqui. O problema é que tem gente que tem fé para mover na lei aqui, mas não tem fé para criar nada lá. Você precisa ter uma fé que mova os céus, que crie. Só que a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebemos pela fé a promessa do Espírito. Nós somos ministros do Espírito e da reconciliação. O que eu estou querendo te ensinar desde o começo
é que há só uma coisa que é necessário para te reconciliar com o Pai essa noite. Sabe o que é? Fé. Diga comigo, fé. Para reconectar os fios que estão desconectados, você só precisa de fé. Para liberar as bênçãos que estão retidas nos céus, você só precisa. Tem gente que diz, eu já vou logo fazer 21 dias, porque 21 dias de Daniel, porque para liberar o anjo que está segurando a minha bênção, o anjo do demônio, o anjo negro, o anjo mau, eu vou fazer 21 dias aqui já, para resolver esse problema, porque 21 dias, aí ó, fé na lei. E Jesus diz, se você tiver uma fezinha assim, ó, você já move um monte. E diz para ele, sai daí e se lança ao mar. E ele vai. Maior do que todos os propósitos terrenos são os propósitos eternos. E eles só são alcançados mediante a fé. 2 Coríntios 3:6. Vamos terminar. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, algumas versões dizem não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito, diga pro seu irmão assim, você estava morto, cara. Mas o evangelho da reconciliação fala, trouxe o Espírito e vida. Agora fala para ele, se você precisa de alguém para te dar vida em alguma área hoje, esse alguém sou eu, porque eu sou ministro de um pacto maior. Eu sou ministro de um pacto maior. Eu sou ministro de um pacto redentivo. Eu sou ministro não da letra para te matar e te condenar. Eu sou ministro da lei de Deus. Sabe qual é? Da graça divina, para te reconciliar, para te restaurar, para te colocar de pé, para religar o teu ministério, para religar tuas finanças, para religar as riquezas eternas. Você é ministro de uma coisa maior e melhor, reconciliação pelo Espírito. Aonde estão os ministros da graça? Que vão se levantar nas ruas dessa cidade, não para condená-la, mas para reconstruí-la. Não para condená-la, mas para reconciliá-la com o Pai. Está preocupado com as impurezas do Brasil. Tem gente que está preocupado com o quanto de maçom existe na cidade. Tem gente que está preocupado com o quanto de terreiro de macumba que existe. Eu quero te dizer, sabe o que eu estou preocupado? Com quão preciosa essa cidade é, e que quão grande a graça é, maior que maçom, que macumbeiro, que tudo. Um grande tsunami de graça vai molhar todos. E quando a graça nos toca, ela arranca nós da macumba, da maçonaria, da tudo. A gente fica preocupado demais com aquilo que é ruim e se esquece de olhar como Deus, que está dizendo, nada pode frustrar os meus planos para Poços de Caldas. Se Deus precisar de uma igreja que está disposta a proclamar a reconciliação dessa cidade com os céus, nós estaremos aqui. Nós vamos reconciliar quantos pudermos com os céus. Pastor, mas e os pecados dele? Fica tranquilo, quem conhece a verdade se liberta. Nossa função não é limpar pecado, essa é a do Espírito Santo, que é ele que convence, né? O problema é que quando a gente não entende o que somos,
Nós queremos tomar o papel de Deus. Nós somos os ministros da reconciliação, mas quem faz a obra da limpeza do pecado não é eu, não é você. Então para de ficar querendo apontar pecado para os outros e só dá o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado e do juízo. Então a nossa função de reconciliar é entregar não a letra, não a lei, mas entregar o Espírito e dizer: olha, se relacione com o Espírito e os demônios vão embora. Se relacione com o Espírito, a cura vai vir. Se relacione com o Espírito, você vai vencer seus pecados. Se relacione com o Espírito, você vai se reconciliar com Deus. Somos ministros da reconciliação. Eu te trouxe aqui hoje, juntamente com o Espírito Santo. Pastor, o senhor está louco? Não, eu pedi para ele, tragam-nos, para eles aprenderem que são ministros da reconciliação, e que eles não operam mais na antiga aliança, eles operam na nova aliança. E na antiga afastava o povo, na nova aproxima. Nós estamos aqui para trazer o máximo de pecadores que existem, para colocarmos eles em reconciliação com os céus, para que os céus movam a conversão deles. O Senhor pode contar com você? Então eu quero que você coloque-se de pé. Teus dons são capacitações para esse ministério de reconciliar. Quando você cura alguém, ele vai querer saber como você fez isso. Você vai dizer: foi pelo Espírito. Que é Ele. Nós somos ministros não da letra, mas do Espírito. E o Espírito traz chuva, gripe, cansaço. Sei que essa semana está assim para muita gente, menos para vocês, porque se tiver para vocês e para mim, pastor, mas você falou que estava gripado. Estava, mas meu espírito não me deixa abatido. Então eu quero que nesse instante você feche os seus olhos. Pai, que a reconciliação de pai e filho seja feita nesse ambiente, Pai. Onde houver uma pessoa no meio desse povo que precisa se reconectar com o Senhor como Pai, que Ele te aceite agora no coração dele, Pai. Que ela te aceite agora no coração dela, Pai. E que tudo que estava distante volte a ficar perto. Aqueles que estavam distantes se aproximem de novo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, traga-os para perto de novo. Reconcilie-os com a Tua verdade, Pai. Reconcilie-os com o Teu Espírito, Pai. Reconcilie-os com a Tua vida, Pai. Reconcilie-os com aquilo que o Senhor é. Oe barabaxoie. Shebarakatoye barabababa.
Reconcilie seus filhos, Pai. Quebra o jugo da lei. Quebra o jugo da lei sobre os teus filhos aprisionados a ela. Arranca a condenação da lei sobre alguns aqui, Pai. Que eles entendam que te servir é a melhor coisa do mundo. Que viver contigo é a melhor coisa do mundo. Que nas dificuldades estar contigo é a melhor coisa do mundo. Libera uma porção a mais. Libera uma porção de graça renovada. Renova a aliança com alguns aqui hoje. Renova a aliança com alguns filhos que estavam longe. Reconecta o espírito deles ao teu. E que flua um fogo. Um fogo. Um fogo. Mas seja tocado onde você está. A graça está te pegando e te levando para o colo do Pai. A graça está colocando o teu casamento em ordem. A graça está colocando a tua finança em ordem. A graça está pegando o que era impossível e está se fazendo possível. Deixa a graça te conduzir. Levante-se, ó ministros, ministros de um evangelho. Levante-se, ó ministros, ministros da reconciliação. Mas eu sei que tem mais. O pecado que te afugentava foi perdoado. Ele te chama para a liberdade de novo. Ele te chama para estar com Ele de novo. Ele te reconcilia com o Pai. Ele te reconcilia com o Pai. Yeah. De procurar méritos, só se jogue, só se lance, só deixe Ele fazer. Shemaracatoto yebaba, yebarababa shoto yebaba. Alarabara yedarakachoto yebaba. Nunca te roube, que a lei nunca mais te castre. Shebarakatoye. O pecador pode ser justificado. Ele se fez pecado para nos justificar. Não é pelo quanto eu sou bom, é pelo quanto Ele é bom.
Maracatoie, baba. Yemarachotoie, bababatoie. Aleluia. Aleluia.